Este vídeo é para um amigo meu. Tenho recebido algumas mensagens muito interessantes, com conteúdo muito indicado, até mesmo para fazer uma exposição pública. E a questão que foi apresentada foi: nós temos que seguir homens que foram designados, que nos levam a Deus e que nos levam ao paraíso. As pessoas são imperfeitas e tal, mas há homens designados para nos levar a Deus e para nos levar ao paraíso. Ok, até aqui tudo bem, com uma pequena exceção que eu já vou mencionar. Só que nós temos que pôr as cartas todas em cima da mesa. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos falar plural homens que nos levam a Deus, homens que nos levam ao paraíso, mas não esquecer o seguinte: homens que nos levam ao inferno. Inferno, estou-me a referir ao Seol Hades. Inferno é no latim, inferno, Seol Hades, mas as pessoas não entendem. As pessoas que vão ouvir, que isto é público. Inferno e Giena, o tal lago de fogo. Por isso, há homens que nos levam a Deus, ao céu, homens que nos levam ao paraíso, homens que nos levam ao inferno e homens que nos levam ao lago de fogo, correto? Por isso nós não podemos, quando falamos de um assunto, não apenas incluir uma parte da questão. Não. Por isso é que o Senhor Jesus deixou bem claro a advertência em Mateus 24. Né? Por isso, nós temos homens, sim, que nos podem levar a vários destinos. E o que é que eu queria destacar aqui com relação a homens? 1 Timóteo 2,5 diz que há um só homem. Não, desculpem. Há um só Deus, um só mediador, um homem, Cristo. Aqui está a dizer que, para nos levar a Deus, há um só mediador. E depois diz que esse mediador é um homem, Cristo. Um homem. Notem, porquê que o texto não diz que temos um só mediador, a palavra, Cristo? Ou porquê que não diz que temos como só mediador o primogênito de toda a criação? Ou porquê que não diz que nós temos como mediador o unigênito? Porquê que não diz os muitos títulos, né, que Cristo poderíamos mencionar aqui? Não fala desses títulos. Não diz temos um só mediador, o primogênito. Não. Diz temos um só mediador, um homem. Porquê é que Paulo teve o cuidado de dizer um homem? Porque se ele metesse lá primogênito e unigênito, nós iríamos desocupar do plano terrestre que esse lugar não pode ser ocupado por nenhum homem, porque esse homem é Cristo. Por isso, quando ele fala em um homem, ok, não estou a falar da esfera celestial, primogênito, a palavra, unigênito, não. Aqui na Terra, vocês só têm um homem. Por isso podem surgir outros homens. Mas só temos um homem que nos leva a Deus. Eu não sei se me estou a fazer entender. Porque, resumindo com este texto de Timóteo 2,5, deixa-me apenas usar as tuas palavras, mas agora com a vertente bíblica, né? A vertente bíblica, que é: há um homem que te leva a Deus, há um homem que te pode levar ao paraíso terrestre, e há vários homens que te podem levar ao inferno, ao tal Seol, o Hades, ou que te podem levar ao lago de fogo. Por isso tu não tens homens que te levem a Deus nem ao paraíso, porque esse lugar já está preenchido com um homem, que é Cristo. Eu penso que fui claro, não é? Porque se não dizia lá homens, plural, ou um corpo de homens, 1, 2, 3, um corpo, não. Estava lá um homem, esfera terrestre. É claro, isto nós podemos mencionar aqui, ou seja, possíveis respostas que possas dar, Alberto.
tu podes mencionar, sim, mas o apóstolo Paulo disse para nós sermos seus seguidores. Não sei se diz seguidores, diz lá imitadores. Imitadores. Uma coisa é eu imitar alguém, outra coisa é eu seguir alguém, ser discípulo de alguém e que Paulo me leve até ao paraíso. Não, isso não tem apoio bíblico, está bem? Não tem apoio bíblico. Paulo até disse na carta aos Coríntios, capítulo 1, será que vocês fostes batizados em meu nome? Vocês fostes batizados em meu nome? O que é que ele está a dizer? Que não, esse lugar de um homem não pode ser ocupado por ninguém. Um homem. Esse homem é Cristo. Por isso, batizar alguém em nome de Paulo era uma heresia. Uma heresia, uma apostasia. A batizar hoje alguém em nome de um pastor, seja ele qual for, quer seja dos mormons, dos adventistas, das igrejas evangélicas, protestantes, qualquer religião que possa ter surgido nos Estados Unidos, batizar em nome desse pastor é uma heresia. Batizar pessoas em nome de uma entidade religiosa é uma apostasia. Não pode, isso não pode acontecer. Por isso as pessoas são batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não é em nome de um homem, ou em nome de uma organização religiosa, seja ela qual for. Adventista, mormons, evangélicos, seja o que for. Não pode. Tem que ser batizado em nome do Pai, Filho e Espírito Santo. Porque esse lugar não pode ser ocupado por ninguém. Eu penso que deixei claro aquilo que me queria referir, Alberto. E Alberto, há muitos na Terra, tá bem? Não interessa de onde és, é só para depois poderes. Eu até vou identificar o teu nome no título, que é para saberes que é para ti. E nota que eu estou a tentar pensar para onde é que tu poderás ir, possíveis respostas que possas ter. Primeiro de tudo, note, quando Paulo diz um homem, obviamente, Deus já sabia que iriam surgir homens, pastores, carismáticos, que iriam tentar ocupar o lugar do Cristo e dirigir as ovelhas para eles. Isto é bíblico, não é? Isto é bíblico, está na Escritura. E se tu reparares, Jesus, quando descreve os últimos dias, em Mateus 24, os discípulos chegaram ao pé dele e perguntaram: quando é que sucederão estas coisas? Qual será o sinal da tua vinda e o do fim do mundo? É o que diz lá. Alberto, o que é que te vem à mente quando tu ouves essa pergunta? Se tivesses que responder essa pergunta, qual será o sinal da presença do Cristo? O que é que tu respondias? Vou dar aqui uns segundos para tu pensares. Imagina que fazes essa pergunta. Qual é o sinal? O que é que tu respondias? Alberto, com certeza tu vais dizer terremotos, guerras, pestes, a pregação do Evangelho. Isso será o sinal. Pois, mas não foi isso que Cristo deu primazia. Não foi. Se tu reparares, a primeira questão que Jesus levanta não tem a ver com terremotos, não tem a ver com pestes, não tem a ver com a pregação do Evangelho, não tem nada a ver com isso. Nada. Primeira questão, logo no discurso introdutório, é Mateus 24:4. Vai lá ler e vê o que é que diz. A primeira resposta foi: cuidado para que ninguém vos engane. A preocupação primeira do Cristo foi o quê? Homens que iriam tentar ocupar o lugar do Cristo. Quer dizer, o que eu estou a dizer é bíblico. É bíblico. Isto pode parecer ofensivo para quem segue homens, não é? E estou a tocar no bezerro de ouro. O meu bezerro de ouro. Estás a tocar no meu bezerro de ouro. Epá, o teu bezerro de ouro fica com ele. Mas eu apenas estou a citar aquilo que Cristo disse. A primeira cautela que Cristo mandou ter antes da vinda dele, manifestação dele aparecer no céu, e então tudo será completamente exposto. E ele diz, antes desse dia, cuidado para que ninguém nos engane. Pois ele fala de falsos cristos no 5 e falsos profetas. O que é um Cristo? Um Cristo, o grego Cristo quer dizer escolhido, ungido, né? Pessoas para um propósito especial. Por isso haveria de haver, Jesus deixa claro que haveria de haver pessoas que se identificariam como exclusivas e enganariam. Pronto, isto é bíblico, ok?
E ele fala em falsos profetas. O que é um falso profeta? Um profeta é um porta-voz de Deus, que fala em nome de Deus. Vai acontecer isto, sigam isto, sigam aquilo. Mas é falso, porque não se cumpre. Cuidado que vai aparecer muitos destes. Por isso, Cristo, a primeira preocupação dele foi cuidado com o engano, porque vai haver homens que se vão tentar colocar no meu lugar, né, como cabeças da congregação. Quando eu é que formei a congregação e eu dirijo a congregação por espírito. Né? Por isso o órgão central é Cristo, né? E ele dirige no espírito de cada ser humano. Por isso ele diz no versículo 4 e 5, cuidado que ninguém vos engane. Ele repete a mesma advertência no versículo 11, cuidado com o engano, os falsos cristos, os falsos profetas. Repete a mesma advertência no versículo 24 e 25, ele diz cuidado com falsos cristos. E depois ele até diz no 25, eu já vos avisei de antemão, por favor, cuidado, eu já vos avisei. E depois termina o capítulo 24 por falar do escravo mau. O escravo mau que se iria desviar e iria começar a espancar aqueles que estão em Cristo. Por isso, Alberto, nota. Quando é que se sucederão estas coisas? Qual será o sinal da tua presença? E a vinda do fim, e a tua vinda e o fim do mundo? E nós pensamos em terremotos. Quer dizer, eu já tenho 50 anos, nunca vi um terremoto. Nunca vi. Falsos profetas já. Já há muitos. Por isso, os terremotos não é um sinal, não é o sinal mais preocupante na mente do Cristo. Qual foi? Engano. Versículo 4 e 5. Engano. Versículo 11. Engano. Versículo 24 e 25. Engano. O escravo mau do versículo 48. Por isso, Mateus 24, 4 e 5. O versículo 11. O versículo 24 e 25. E o versículo 48. Engano, engano, engano. E engano. Isto está de acordo com 1 Timóteo 2,5. Um homem, mas há homens que querem ocupar esse lugar que Cristo deixou, de supervisionar o trigo que cresce no meio do joio. Por isso, Alberto, a preocupação primária do Cristo foi engano, engano, engano. Cuidado com engano, cuidado com falsos profetas, cuidado com falsos cristos, pessoas que se dizem exclusivas. Cuidado com os porta-vozes de Deus. O que não falta aí, porta-vozes de Deus. Cuidado. Mas os meus, isto. Quer dizer, eu não posso dizer que os meus são isto ou são aquilo. A regra que eu uso para os outros tenho que usar para mim. Porque se eu for adventista, não, os outros é que são todos falsos. Os meus profetas são verdadeiros. Eu não posso pensar assim. Os meus também têm que entrar na balança. Eu não estou dizendo uma heresia. Apenas estou a ser honesto, não é? Honesto. E nota, isto, imagina, como... não sei se já fizeste discursos públicos, mas um discurso público tem uma introdução, tem o corpo do discurso e tem uma conclusão. E geralmente o tema do discurso, o ponto principal é enfocado na introdução, se tu quiseres despertar a atenção da assistência, ou se quiseres fazer dormir, tu é que escolhes, né, como é que tu introduzes um assunto, mas geralmente na introdução, flash, tal, e deixas a pessoa na expectativa. Depois, no corpo do discurso, tu vais desenvolvendo aquele tema que tu já mencionaste. E depois concluís o discurso com o impacto final. Esta é a lição. Esta é a lição. E fica tudo em sentido. É assim que funciona um discurso. Agora nota. Quando fazem a pergunta a Jesus, qual será o sinal da tua vinda? Que eles fazem um discurso. Qual foi a introdução? Engano. A meio do discurso, ele repete 2 vezes. Engano e engano. Cuidado, já vos avisei. E termina o discurso. Escravo mau. Qual é o tema do discurso? Qual é o tema de Mateus 24? Quer dizer, tu se calhar disseste, são terremotos. É a pregação do Evangelho. O que não falta é falsos pregadores e falsos evangelhos pelo mundo. O que não falta é isso. Cristo disse, engano, 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 engano. Estão a fazer entender? Não, Alberto. Isto até é interessante. Porquê? Porque esta questão faz-me perguntas, ok, muito interessantes, e em vez de eu te responder por voz, respondo por vídeo. E fica visível para todos. E acho que não estou a dizer nenhuma heresia. E se eu estiver a dizer alguma heresia, por favor, não digam por trás, digam. Mandem uma mensagem de onde falhaste aqui.
E eu venho pedir desculpa. Está bem? Mas eu acho que não estou equivocado. Por isso, Alberto, nós vamos pensar em várias hipóteses daquilo que tu poderás responder. Nuno, ok, tudo bem, é um engano, mas Mateus 24:45 fala do escravo fiel e prudente. Ok, Alberto, tudo bem, podes citar Mateus 24:45, mas não podes deixar de ler o 48. Ai, não, isso não se aplica. Quer dizer, não se aplica se tu tiveres um bezerro de ouro. Se for o teu bezerro de ouro, ok, não se aplica. Tudo bem. Nós temos de ser francos e sinceros. Seja eu adventista, seja eu mormon, da Assembleia de Deus, seja eu testemunho de Jeová, seja eu luterano, metodista, seja o que for. Eu tenho que pôr as cartas todas em cima da mesa. Eu tenho que ler o versículo 45, mas não posso excluir o versículo 48. Não posso. Certo ou errado? Estou errado? Diz-me onde. Não posso, temos de ser francos. A menos que nós tenhamos um bezerro de ouro. Pronto, assim como o Arão fez um bezerro de ouro. Eu lembro que talvez tu possas vir e dizer, não, e tal, mas há alguém designado e há um precedente bíblico de os de Corá que se voltaram contra Moisés. Isto dá direito a um vídeo. Ou seja, pessoas que fazem perguntas são como Corá. Estão-se a rebelar contra Moisés. Ok, nem é preciso fazer vídeo nenhum, porque isto... O apóstolo Paulo diz que Moisés representa Cristo. Em Hebreus, a partir do capítulo 3, ele começa a falar de Moisés, depois Moisés maior. Por isso, Moisés representa Cristo. Não representa a noiva do Cristo, a classe sacerdotal. A classe sacerdotal representa o Arão. E o Arão fez o bezerro de ouro. Por isso, isto é uma aplicação que, se vais fazer essa aplicação, talvez tenhas lido aqui ou ali, não sei, não interessa, mas não podes, porque Moisés representa Cristo. Corá representa os homens que querem ocupar o lugar de Cristo. E são estes falsos homens. Jesus falou em Mateus 24. Por isso não pode usar esse exemplo. Se já foi usado, não sei. Quem tu disse, escreve para lá. Escreve para lá. Mas eu não posso... Por exemplo, imagina que eu sou uma pessoa designada por Deus. E o lugar máximo que eu posso ocupar é o lugar de Arão. O tal que fez o bezerro de ouro. Eu nunca posso dizer que sou Moisés. Porque Moisés é Cristo. Por isso eu não posso dizer para ti, quando tu me fazes uma pergunta e questionas a minha autoridade, eu não posso pegar um exemplo de Corá, dizer que tu és o Corá e que eu sou Moisés. Não, está mal aplicado. Eu só poderia usar esse exemplo se tu estivesse a desafiar a chefia do Cristo. Cristo, o cabeça, não é a mim. Porque eu não posso meter no lugar dele. Não posso. Não posso. Alberto, não posso. Está bem? Moisés é Cristo. Ninguém ocupa o lugar de Cristo, nem mesmo em exemplos. Não façam isso. Não façam isso. Isso é uma heresia. Tá? O máximo que eu posso dizer, olha, estás-te a rebelar contra mim e o Arão. E tu podes me dizer, pois, mas cuidado para não fazeres nenhum bezerro de ouro. Pois é verdade. E é por aqui, acabou. Por isso, se vieres com essa resposta, já sabes que vais levar um vídeo com os textos todos. Dia 3, está bem? Não podes. Nuno e tal, mas há novas luzes. Está a ter um vídeo. Se fores por aí, eu faço um vídeo. Está bem? O que é isso, novas luzes? Ok? Fazemos um vídeo sobre isso. Mais hipóteses que possas pôr em cima da mesa. Podes ir falar do carro, um carro celestial, não é? O carro celestial diz que há um carro em movimento. Ok, notem isso. Isso é ilustrativo, retrata coisas espirituais, não terrenas, mas ok, podemos ir por aí. Temos que ir para Hebreus, quando fala de Jerusalém é a nossa mãe, e vou ser obrigado, se falares no carro celestial, sou obrigado a ir buscar Hebreus, tem que ir com o texto em que diz que Jerusalém é a nossa mãe, e vou ter que ligar com Ezequiel, com a deusa Asherá. Porque a deusa Asherá era a esposa de Javé. Eu sei que o livro Perspicaz diz que era a esposa de Baal. Sim, é a esposa de Baal. Mas a história também retrata, e tu vês isso em muitas enciclopédias,
todas as pesquisas que tenho feito da deusa Asherá, fiz um estudo um bocadinho mais aprofundado sobre essa deusa, e era também a deusa do Senhor, a deusa de Javé. Por isso os israelitas caíram num pecado enorme de materializar a deusa, a esposa de Javé, e retratá-la pela deusa Asherá, que era também a esposa de Baal. Por isso, se fores por aí, pelo carro celestial, fazemos um vídeo, e vai dar um vídeo para aí de 1 hora, que é muito interessante. Como é que a idolatria continua até aos dias de hoje, século XXI. Espero que seja essa, está bem? Espero que seja esta que eu gostaria muito de expor esse assunto. Mas dá para aí 1 hora, está bem? Por isso, Alberto, a questão inicial foi: os homens levam-nos a Deus e ao paraíso. Ok, em parte concordo que há um homem que te leva a Deus e há um homem que te leva ao paraíso. Todos os outros homens levam-te para baixo. Se tu seguires algum tipo de homem, podes ser vítima de Mateus 24, do discurso que Jesus fez. Engano, 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 engano. Por isso eu não estou a dizer para não seguir as orientações, não é isso. Seguir, conforme Paulo disse, sendo meus imitadores. Imitar Paulo é uma coisa, ser discípulo e seguidor de Paulo como um meio de salvação, não. Faz o que queres. Podes fazer o que quiseres. Penso que fui claro, está bem? Por isso, batismos em nome de Paulo é uma heresia. Seja Paulo, seja Igreja A, Igreja B, Igreja C. Batizar-me em nome de uma igreja é uma heresia. Porque Jesus diz batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Está bem? Qualquer dúvida, manda mensagem. Tá? Ok? Tchau! O outro vídeo que acabei de fazer, aquele que eu disse que iria fazer, isto agora já fora desta conversa, sim, talvez este fim de semana.